Olá, colegas, tudo bem? Terceira aula, serviço público. Agora vamos trabalhar com a LRF. O que seria LRF? Improbidade administrativa. Eita, assuntos promissores para essa nossa aula. LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar número 101, do dia 4 de maio de 2000, estabelece normas gerenciais de responsabilidade e transparência na gestão fiscal, estimulando o controle social e complementando a atuação dos órgãos governamentais que exercem atividade de controle. A LRF é nada mais nada menos que algumas normas onde o governo tem que efetivar algumas atividades para se adequar a essas normas. Foram instituídos modelos de controle e limitações de gastos públicos, obrigando os gestores a gastar de forma responsável e com respeito às condições orçamentárias previamente estabelecidas. Ou seja, a LRF chegou para justamente o governo parar de fazer algumas manobras para que possam ser aprovadas algumas leis. Então agora existem normativas onde eles proíbem que algumas atitudes sejam efetivadas pelo governo. Responsabilidade de gestão fiscal. Responsabilidade de gestão fiscal pode ser traduzida como atuação responsável na arrecadação de receitas e realização de despesas. Ou seja, eu não posso sair como governante criando tributos à torto que é direito. Isso não pode. Eu tenho que criar tributos fundamentados a uma necessidade. Então, eu vou criar esse tributo justamente para que esse tributo venha a me dar um benefício, que dá benefício, pois é arrecadado os valores financeiros. Porém, com esse benefício arrecadado, eu vou fazer uma despesa para favorecer com que algumas instrumentalizações do governo sejam melhoradas. Perceber-se que quer impor novo padrão de conduta fiscal ao gestor, tendo como pressuposto ações de planejamento e transparência. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer com um planejamento, porém esse planejamento tem que ser bem transparente, para que todas as pessoas venham compreender. Mas como seria o contexto desse histórico da LRF? Esse contexto da história da LRF, ela surgiu inicialmente do desequilíbrio fiscal. Existia um desequilíbrio fiscal. Por quê? Porque era muita arrecadação, ou seja, criavam muitos tributos e a efetivação de despesa não era bem coordenada. Então, por esse motivo, a LRF foi criada. Gastos sistemáticos superiores à receita, ou seja, o governo gastava muito e arrecadava pouco. Assunção de compromissos que não poderiam ser honradas, ou seja, os compromissos que o governo tinha, às vezes eles não eram honrados porque os valores financeiros não existiam em caixa. Então, é como se você chegasse no comércio e você não tivesse nenhum tostão no bolso e pegasse alguns produtos e falasse que vai pagar depois. Mas só que esse pagar depois você não tem previsão de nenhuma receita. Então, esses compromissos não eram honrados. O endividamento era crescente, estava aumentando muito o endividamento, porque o governo sempre comprava mais do que o que arrecadava, e com essa compra maior do que o que arrecadava, nós tínhamos um passivo à descoberta, e esse passivo à descoberta gerava um endividamento. Elevação da taxa de juros, porque se o governo não tem como pagar e não tem como arrecadar, ele aumenta o juro para que com esse juro ele possa fazer uma maior arrecadação. Aumento da carga tributária,
comprometimento da capacidade de investimento do governo e inflação elevada. Quem é que não lembra que você ia comprar um pão por 1.000 e tantos cruzeiros? É justamente isso, a inflação. São valores muito altos, desvalorização da moeda. E isso é o que fez com que a LRF fosse criada. Criada para quê? Para que fosse fechado, onde existisse o equilíbrio das receitas e as despesas, para que as despesas não fossem muito mais elevadas do que as receitas arrecadadas. A abrangência da LRF aplica-se a todos os entes da federação, União, Estado, Município e Distrito Federal, e também poderes, Ministério Público e Tribunal de Contas, não deixando de fora as administrações diretas, as indiretas, como autarquias, fundações, empresas estatais, exercendo a atividade de empresa não dependente. Pessoal, tudo que é vinculado ao órgão público, ele tem que respeitar as normativas. Essas normativas são direcionadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como ela, nós temos também a Constituição Federal, que algumas coisas são delineadas também por ela. Então, todos esses órgãos, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, é que faz com que o nosso endividamento não seja tão grande, que a inflação não volte de forma tão desgastante. E é isso que favorece o crescimento dos órgãos. Estrutura da LRF. Como todas as normativas, ela tem uma estrutura básica. Ela tem uma parte de disposições preliminares, onde ela vai explicar os motivos, onde ela vai justificar os motivos de sua criação. O planejamento, onde ela vai fazer com que os órgãos públicos se planejem na efetivação dos gastos, ou seja, das receitas e das despesas. A receita pública vai ter um cuidado maior, dividindo entre capital e corrente, como efetuar, de que forma eu posso arrecadar, restringindo a carga tributária para que ela não seja de forma muito agressiva à população, ou seja, aumente demais a carga tributária. Da despesa pública, onde, como, por quê e quando gastar. As transferências voluntárias, a questão do convênio. Você vai transferir dinheiro para os órgãos, então lá vai delinear os motivos e como fazer isso. A destinação de recursos para o setor privado. Pessoal, o governo também repassa dinheiro para o setor privado. A dívida e o endividamento. Lá tem um limite propício para a dívida, para o endividamento. A gestão patrimonial. As transferências, controle e fiscalização e as disposições finais e transitórias. Então, tudo isso é direcionado para que o governo exerça de forma bem objetiva e transparente todas as suas atividades. A LRF, ela norteia, ela guia e determina como deverá ser efetivada todas as atividades. A transparência na gestão fiscal é o principal instrumento para o controle social, sendo que os instrumentos de transparência podem ser encontrados no artigo 48 e 49 da lei. 48 são instrumentos de transparência de gestão fiscal, às quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, e acesso público. Então, tudo que o governo fizer, não adianta só publicar, ele tem que deixar transparente. Ou seja, eu posso publicar num jornal de pequeno porte e ser transparente? Não, não posso.
Para ser transparente, eu tenho que colocar da melhor forma que a sociedade visualize todos os meus gastos. Existem locais onde a prefeitura coloca exposto na parede da prefeitura todas as prestações de contas das despesas e receitas da instituição, onde lá mostra o que gastou, como gastou e onde gastou, e o saldo que ficou. Então, isso é transparência, é colocar de uma forma que toda a população visualize. No artigo 49, as contas apresentadas pelo chefe do executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo poder legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Então, a transparência ela tem que ser, além de colocada à disposição para todos que vejam, eu tenho que deixar também nos órgãos onde se planeja e onde se julga, onde faz o julgamento, justamente para a sociedade visualizar. Então, qualquer cidadão que quiser saber sobre tudo que a prefeitura gasta, é só vocês irem no local onde se faz o planejamento e a execução, ou onde julga. Planejamento. Mas o que seria esse planejamento? O planejamento do órgão público ele é dividido em 3 etapas: PPA, LDO e LOA. A PPA é o Plano Plurianual. É a organização do governo em seus 4 anos de mandato, onde ela se direciona às formas regionalizadas, às diretrizes, objetivos e metas, e diferencia as despesas de capitais, ou seja, ela prevê as despesas de capitais, e faz uma programação de duração continuada. Ou seja, tudo que o governo vai fazer em 4 anos, ele tem que prever na PPA, que é a base para que seja efetivada todas as operações. É a base orçamentária, é a PPA. A PPA, ela age de forma regionalizada, ou seja, ela age de forma por regiões. Um exemplo disso: se por acaso o governo quiser gastar um dinheiro com criação de poços, será que ele vai fazer esses poços em qual região? Ele vai fazer na região norte ou ele vai fazer no Cerrado? Então, esse é o direcionamento que o PPA faz com que seja dividido em regiões. Então, a necessidade de uma região não é a mesma necessidade de outra região. Então, por esse motivo que ele é diferenciado. As diretrizes são orientações gerais ou critérios na ação e norteamento de captação, de gestão e gasto de recursos ao longo período. Então, as diretrizes é justamente o direcionamento que os órgãos têm para fazer suas organizações. Então, ela direciona pelo PPA e vai se efetivando pela LDO e pela LOA. Ela é objetiva, discriminação ela tem sentido objetivo, pois ela faz a discriminação de resultados que se pretende alcançar. Então, além dela direcionar, ela já prevê até onde ela vai chegar. E ela tem as metas de qualificação física dos objetivos. Então, não adianta você delinear e não adianta você nortear. Você tem que seguir e adquirir a meta bem objetiva. Despesa de capital são aquelas despesas que são gastas com as infraestrutura da instituição. E despesa corrente são aquelas despesas do dia a dia. Então, a PPA ela abrange somente as despesas de capital. Por quê? Porque, como foi exposto, ela é para 4 anos de mandato. Só que nesses 4 anos de mandato, eu tenho a vigência do mandato
primeira eleição sendo delineada pelo governador passado. Então, a PPA, ela pega do segundo mandato do governante até o primeiro mandato do governante seguinte. Porque quando o governante chega ao poder, ele não tem tempo para fazer o seu PPA, a sua programação. Então, ele se utiliza de programações passadas. A lei das diretrizes orçamentárias é só um norteamento. É falar, eu tenho que gastar com saúde tanto, com educação tanto, com infraestrutura tanto. Então, é só direcionar o que é que eu tenho que gastar, aonde eu tenho que gastar e como eu tenho que gastar, certo? E a LOA é justamente a execução. A LOA é eu gastando, é eu efetivando o que estava na lei das diretrizes. Então, o meu gasto foi previsto pela PPA. Além de ser previsto, foram colocados números na lei da diretriz orçamentária. E na LOA eu já estou gastando, eu já estou colocando em ação tudo que eu previ na lei das diretrizes. Improbidade administrativa. Esse assunto é bem vinculado aos órgãos ou aos gestores onde eles agem de forma fraudulenta ou errônea. A improbidade administrativa são atos realizados pelo agente público que prejudiquem a sociedade, direta ou indiretamente. E existem 3 tipos de improbidade. A improbidade administrativa, que comportam enriquecimentos ilícitos, que são constituídos pela improbidade administrativa, que é auferida a qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego, atividades da entidade. Então, a improbidade que é executada de forma do enriquecimento ilícito é quando o gestor ou algum órgão público ou agente público, ele recebe dinheiro para justamente não efetivar suas operações. Se um fiscal chega num local e o local está todo irregular e ele recebe um dinheiro para que ele não notifique esse local, é um enriquecimento ilícito. Por quê? Porque ele está efetuando a sua atividade e a sua atividade é justamente que isso não ocorra para a sociedade, que não ocorram instituições com atos, que esses atos não sejam mediante a lei, ou seja, da forma correta, onde a lei é exercida. Então, se ele receber esse dinheiro para não notificar essa instituição, ele está tendo um ato de improbidade. A outra improbidade administrativa é a causada pelo prejuízo ao erário. Configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação dos bens ou haveres da entidade em relação à responsabilidade, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas à lei ou regulamento. É justamente quando alguns gestores pegam carros das instituições públicas e vendem a preço muito barato. Então, isso daí é um ato de improbidade. Por quê? Porque você está mexendo no erário, você está mexendo no que é público, no que é da sociedade. E a última é os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Toda ação ou omissão que infrinja os deveres da honestidade, imparcialidade, de legalidade e lealdade às instituições e quanto à responsabilidade fiscal, levando à prática
de atos proibidos em lei ou regulamento e impressa a publicidade aos atos oficiais são considerados atos de improbidade administrativa, que ferem os princípios da administração pública. Então, são justamente todos os atos onde os agentes públicos efetuam que eles façam de forma fraudulenta. Um exemplo, uma licitação. A licitação, ela deve ser feita da forma correta, tudo ok. O que é 3 orçamentos, 3 valores diferentes, todos eles de empresas diferentes, sem acordo entre as empresas. Então, dessa forma, é a forma correta de licitação. Porém, alguns gestores, eles mexem nessa omissão de dados. De que forma? Dando informações privilegiadas. Falam para alguns órgãos e esses órgãos vão e privilegiadamente já levam de amigos os outros orçamentos da licitação e juntando os 3, é claro que ele vai ganhar. Por quê? Porque ele está de acordo com os outros donos de empresa.